Muito bem, muito boa noite, caro amigo telespectador. A partir de agora entra no ar o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Eu estou aqui no comando desse programa, Calil Conrado, que é um programa que você tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida, da trajetória, dos sonhos, dos desafios e objetivos de algumas personalidades ilustres aqui da nossa cidade. Eu sempre costumo falar, é um programa que as pessoas conhecem pessoas, um programa que é cultural, um programa que é jornalístico e também educacional. É um programa que você vai conhecer de outro ângulo a vida de algumas pessoas que muitas vezes já é conhecida de você, amigo telespectador, mas tem alguns detalhes peculiares que você ainda não conhece. E aqui, no Interview, você vai ter essa oportunidade. E hoje temos a honra e o prazer de conversar com o professor, comunicador, esse homem que entende de bola e que ostenta o título do pai da notícia, mais conhecido, Heudisman Lopes. Heudisman, muito boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Caliel. Boa noite a todos os internautas da TV Diário. Para mim, motivo de muita alegria de estar aqui nesse encontro, né, com todo o Brasil, todo o mundo, vamos dizer assim, porque a força da comunicação hoje ultrapassa limites que antes nós jamais pensávamos. E ressaltar aqui essa alegria, né, de hoje a gente estar conversando e meus amigos, meus ex-alunos, ex-alunas, né, que hoje me mandaram tanto e-mail, no próprio Facebook, dizendo que estavam na escuta conosco. E mandar um abraço para todo esse pessoal, né, dizer que me envaidece muito essa maneira carinhosa que sempre recebo de todos os meus ex-alunos, de todo o povo, aquelas pessoas que realmente me conhecem. E mandar um abraço bem especial para a minha família. Essa é a Mola Mestre. Nesse momento estão na escuta, né? Estão lá nos vendo. Ednilza, Maíra, meu neto Bernardo, que está aí, já sou avô, né, rapaz? Coisa boa, né? Quantos aninhos tem o neto? Não, 3 meses, completou. 3 meses? Completou ontem, benção, antes de ontem. Interessante que eu sou de 28 de fevereiro e ele é de 27 de fevereiro. Nossa. Quase que nascia no dia do meu aniversário. É bom que faz aniversário todo mundo junto agora. Na próxima Exatamente, agora nós vamos fazer a festa só. Bom, e mandar um abraço aí para Marcel, meu filho, Maitê, né, e Maíra, para minha futura nora, que está lá na minha residência, que eu a considero como uma filha, né, que é Paula. E abraçar aí esses nossos amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Heudisman Lopes, o pai, quando a gente conversava em off, ainda trocando algumas ideias sobre o programa, e inclusive quando eu vi o VT do seu programa que estreia na sexta-feira, e o título, O Pai da Notícia. Pai da Matéria. Pai da Matéria, aliás. Pai da Matéria. Como foi que surgiu esse título? Por que o Pai da Matéria? Eu acho que foi a bondade das pessoas, não é assim? Porque eu sempre me coloquei como um grande estudioso do futebol. Mesmo antes de entrar no curso de Educação Física, de pleitear a minha graduação em Educação Física, eu sempre gostei muito de futebol, de esportes. E eu me lembro que nós morávamos ali na Praça do Espinho, e meu pai tinha um rádio. Naquele tempo não existia TV, e meu pai tinha um rádio, nós tínhamos um rádio em casa, e esse rádio ele era direto ligado na rádio Tupi de São Paulo, porque meu pai é vascaíno, né? É vascaíno, a família quase toda é vascaína, né? Mas eu sou flamenguista, e a verdade é que isso me prendia a ser um estudioso. Daí quando eu comecei a militar no futebol, aí disseram assim, rapaz, esse camarada sabe tudo de bola, sabe tudo de futebol, sabe tudo dos esportes. Esse realmente é o pai da matéria. Aí ficou essa colocação, essa denominação. Aonde eu chego é o pai da matéria, eu vou para Patos, o pai da matéria, eu vou para Campina Grande, o pai da matéria. Aonde a gente anda ficou denominado, e eu até fico muito lisonjeado, né? Mas pegou e eu gostei também dessa ideia. Com Gostei. certeza. Gostei, que eu gosto de ser pai.
Paternal, hein? É, exatamente. Irmã cajazeirense? Sou cajazeirense, apaixonado por essa cidade. O meu amor por ela só esbarra no amor à minha família, né? A minha família é a coisa primordial de minha vida e todos sabem disso. E eu amo Cajazeiras, eu tenho um amor assim, fenomenal. Eu tenho um detalhe, quando nós estávamos concluindo o curso de Educação Física, houve um concurso, né? Eu jamais falei isso a ninguém, mas vou revelar isso aqui, né? Nesse papo bem legal, e é uma oportunidade rara. Eu fiz um concurso para o Acre. E naquele tempo estavam desbravando o Brasil e queriam alguém que trabalhasse nos esportes, né? E eu sempre gostei muito de voleibol. Eu queria ter essa tendência de ser um grande treinador de voleibol. Mas as coisas foram passando e não deu certo. Mas eu fiz um concurso para o Acre e eu passei. E aí veio uma carta me colocando, veio um convite, não uma carta, mas um convite. E eu escondi, não revelei isso para ninguém. Eu digo, não, eu vou para minha terra, eu vou para Cajazeiras. E aí eu vim para Cajazeiras em 1980, não é? Em junho, quando eu concluí o curso de Educação Física, e aqui me instalei, né? Casei. E aí toda essa história de amor à terra. Mas o que era assim, o que é que agradava, o que é que tem tão especial, ou ainda tem de especial em Cajazeiras, que lhe prendeu aqui? Com o seu profissionalismo, com sua capacidade altamente inteligente, de um conhecimento muito bom na área esportiva, de educação física, poderia estar fazendo carreira de sucesso, por exemplo, em João Pessoa e em outros estados. Então você continuou em Cajazeiras. O que é que tem de tão especial em Cajazeiras para você que fez você ficar aqui, não querer mais sair daqui? Olha, Caliel, é uma coisa que é inexplicável. Mas assim, o grupo de amigos, os locais que eu vivi e que eu passo quase que todos os dias assim, e me vem aquele filme, eu criança, eu brincando de bola ali no Dom Moisés Coelho, onde hoje é o ginásio, ali era um campinho de futebol nosso. Eu me recordo ainda da minha primeira ida à escola, da minha professora, Dona Eldi, né? Lá no Dom Moisés, quando naquele tempo era o Jardim da Infância. E essas coisas se avolumam demais no nosso coração. E não sai não. Elas criam raízes. E o tempo foi passando e você vai se apegando às coisas da cidade, você vai se apegando a um entendimento. Não sei se eu fui premiado por Deus para ser não aquela reportagem que eu vi agora do guardião do Vale dos Dinossauros, mas eu me considero assim uma pessoa de um profundo amor por Cajazeiras. E às vezes eu até fico pensando assim... Esse amor foi platônico ou foi recíproco? Não, platônico. Platônico, assim, porque eu tinha, hoje não tenho mais, mas eu tinha alguns anseios, assim, alguns sonhos para que eu pudesse ser mais eficaz à minha cidade. Eu já disse isso e vou só repetir aqui. Por exemplo, eu gostaria nos meus bons momentos, de ter tido a oportunidade de ser um secretário de esportes da prefeitura. Eu gostaria, era um sonho que eu tinha, mas hoje não existe mais, porque eu já estou aí me aposentando e eu tenho algumas metas agora. Nunca recebeu convite nenhum desses governos que entraram na habilidade municipal? Não, eu fui sondado. Agora, sondado só informalmente, tá? As emissoras falavam, olha, o professor Hildesman tá na relação dos possíveis secretários do governo tal. Mas aí depois, quando eu... Também tem um detalhe importante, porque depois eu... Isso foi em qual governo? Não foi foi Epitácio na época, não? Olha, eu acho que foi no governo Zerinho. Zerinho, né? E eu acabei sendo subcoordenador.
subcoordenador. E eu dei eu dei uma bela contribuição. Mas depois, aí teve um detalhe aí, que é importante também a gente falar, de que eu assumi, eu passei no concurso da universidade, retiro de ter 40, dedicação exclusiva, eu não podia sair, eu não podia deixar um emprego como a UFCG, certo, né? a UFPB na época, para vir para ser secretário. E secretário, você sabe como é, está hoje, não está amanhã. Então era trocar o certo pelo duvidoso e jamais eu faria isso. E é melhor eu ficar de fora, como eu estou, dando meus pitacos, que eu dou meus pitacos. Às vezes até, eu estava até conversando com o Joselito, há um certo tempo, que eu tenho muita amizade com o Joselito, muita afinidade com ele, e eu discuto muito assim as coisas de Cajazeiras, visando o quê? Visando dar a minha contribuição, a minha experiência. No sentido de quê? De que nós tenhamos em Cajazeiras políticas públicas dos esportes. Eu acho que a cidade merece um trabalho... Tem uma lacuna muito grande. Muito grande, e eu disse até, e volto a afirmar aqui, eu aproveito essa oportunidade para fazer novamente essa colocação, fazer um replay, né? Por exemplo, não é preciso muito dinheiro para você fazer as coisas nos esportes, não. Basta ter criatividade, basta ter força, vontade, coragem, determinação e saber. E ter uma perspectiva de conhecimento, de onde buscar, como fazer os projetos. Eu acho que passa por tudo isso aí. Então é um dos meus sonhos ver Cajazeiras deslanchar nos esportes. Eu tenho dado a minha contribuição, eu tenho certeza disso. Aqui não estou fazendo nenhuma alusão de que eu sou o top, não sou. Eu sou um cajazeirense que busco dar minha contribuição como cidadão a Cajazeiras e vou dar até quando Deus me permitir que eu o faça. Os pais de Rio Desmã, quem são os pais? Para quem não conhece... Ah, rapaz, meus pais são fenomenais. Deus me deu muitos presentes. E um dos maiores presentes foi os meus pais. O meu pai, Osmídio, ele é um piranhense, né? Ele é de São José de Piranhas. Mas aqui veio, ficou radicado e funcionário público, aposentado, hoje com 85 anos, mas numa saúde perfeita. Né? Todo dia desço com ele, faço minha obrigação de filho, meu dever de filho, né? Dar uma voltinha com ele. E minha mãe, Nazaré Lopes, Maria Nazaré Lopes. Minha mãe, o mundo educacional sabe quem foi ela, né? Porque faleceu. Deus a levou para ensinar português lá no céu, e ela com certeza está lá dando as lições dela para todos. E ela foi uma pessoa assim incansável, uma batalhadora, não é? Basta dizer, Conrado, porque você já pensou final dos anos 70, para início dos anos 80, uma mulher professora do Estado, professora da FAFIC na época, sair de Cajazeiras para fazer mestrado em João Pessoa, não é? E ela conseguiu, foi aprovada. Então essa mulher não tem adjetivos para que a gente possa agradecer a Deus, porque pelo presente que ele me deu, dela ser minha mãe. Então ela é o esteio para mim. Ela é o esteio, e eu tento dar continuidade à obra dela aqui, né? E tenho um grande sonho também, né? Eu quero lhe adiantar que eu quero tentar escrever a bibliografia dela, algo que mostre mais ainda a Nazaré Lopes, que o Brasil sabe quem foi, né? E culminou, né? Eu acho que é o ápice, né? Porque todo atleta, ele quer chegar à seleção brasileira, à seleção do seu país. E eu dizia assim, se eu chegar na universidade como professor, eu já estou na seleção brasileira. Porque o grande sonho nosso era... Bom, e na verdade ela chegou com tanta força, com tanta competência, que ela foi inclusive com o professor Zé Antônio, na época o professor Zé Antônio, ela foi vice-diretora
do CFP de Cajazeiras, né? Ela coordenou o departamento de línguas, né? Naquele tempo, departamento, a coordenação, e ela, pelo que ela representava, a elegeram como vice-diretora. Então, uma pessoa assim, para mim é meu esteio, é minha vida, continuo cada vez mais apaixonado por ela, e ela se foi, só o corpo, mas ela está aqui bem presente. E eu acho que ela está aqui com a gente também, tu pode ter certeza disso. Ela está me ensinando como falar corretamente o português, você pode ter certeza disso. Você fala com é muito claro a maneira carinhosa que você fala da sua mãe. Mas qual a lembrança mais viva que você guarda dela? Ou quais foram as lições mais importantes que ela lhe passou, que até hoje lhe serve de exemplo? Eu vou te dar algumas aqui. Primeiro, o seguinte. Ela mostrava para nós, pelo trabalho dela, ela mostrava para nós que nós tínhamos que ser gente, seres humanos, trabalhadores, porque, Caliel, não era brincadeira, ela dava, deixa eu ver aqui, 5, 10, 15 aulas por dia. 15 aulas por dia ela dava, tá? Então ela chegava em casa muito cansada. E ela ia para um birô, me lembro disso, né? Ela sentava no birô que ela tinha para corrigir os trabalhos dos alunos. Mas era corrigir mesmo. Corrigir e colocar pingo nos is. E eu dizia, mas mamãe precisa de tanta exatidão assim? Precisa. E esse dado do trabalho me levou a isso. Eu acho que eu fui um dos professores aqui que mais trabalhou. Eu também passei muito tempo, Caliel, dando 15 aulas por dia. Então esse foi um ensinamento de mamãe. Ensine e ensine. Não é? É esse lado. Depois o lado da família. É outro ensinamento assim fenomenal para nós. Como é o lado da família? Era na seguinte visão. Todo domingo ela juntava todos nós ao redor da mesa lá da cozinha da casa dela, e ela ficava tomando uma cervejinha. Quem gostasse de tomar cerveja, qualquer um, pegava um copinho, ia para lá, conversar com ela sentada lá, a gente conversando, até chegar a hora do almoço. Mas todos os domingos, todos nós, filhos, almoçávamos lá na casa dela. E ainda hoje a gente faz isso. Mesmo ela estando ausente, no corpo, né? Mas no coração ela continua fincada cada vez mais com a gente. Aí esse lado do ensino, do professor, do ter que ensinar mesmo para valer, e o lado familiar. Então esses foram dois ensinamentos assim fenomenais, né? Então acho que esses dois ensinamentos ficaram para nós e marcou até hoje a minha vida, a família e a escola, o ensino. A infância ou a adolescência de Rosimar foi em qual rua aqui, ou qual bairro? Foi na Praça do Espinho. Praça do Espinho? Rapaz, magnífica. E quero só te dizer um negócio. Fazia muito tempo, nós tínhamos muitos amigos ali no entorno da Praça do Espinho. Ali era tudo para nós. Nós tínhamos o campo de futebol lá no nosso campinho de peladas, ali onde hoje é o ginásio, a quadra coberta do Dom Moisés. A rua não era calçada, e ali, se você passar, tinha um bueiro, né? Tinha um bueiro que a água escorria, e nós brincávamos ali de futebol, e quando chovia, a molecada saía toda para tomar banho na chuva e fazia açude na rua. Fazíamos os açudes ali, rapaz, que coisa magnífica. Mas voltando aqui, o que eu queria te falar, há uns 15 dias, 22 dias atrás, eu encontrei um amigo que só vejo pelo Facebook, Mauro Fernandes, né? Mauro Magalhães. Então Mauro morava no Tipi, mas tinha uma casa vizinho, a sua irmã ainda mora hoje aqui, que é Lourdes, né? Lourdes Magalhães, vizinho ali ao Dom Moisés. E a gente brincava, todo mundo junto ali, Mauro, o irmão dele, Joaquim, era o doutor Rubeval, era da nossa Irapuã,
era os filhos de seu Marcilon, da padaria. Deixa eu ver mais aqui quem é que brincava ali. Rubeval, o pessoal. Sim, Marcondes, Maurício, né? Os irmãos de Marcos Pereira, professor Marcos Pereira. Essa infância ali foi muito bonita. E nós éramos os guardiões da Praça do Espinho. Quem mexesse na quem praça. mexesse na praça. Ai, quem mexesse na praça. Nós éramos os guardiões ali. E tem um detalhe importante. Nós tínhamos um campo de futebol à noite, na porta, na ladeira da entrada do cemitério Coração de Maria. Ali a gente fazia um campo para jogar de noite. Subidazinha? Naquela subidazinha ali. Na descida. Né? A gente tinha um campinho ali, aí tinha uma luzinha aqui, outra luzinha acolá e tal. E a gente jogava bola ali e brincava ali. Aí tinha aquelas brincadeiras de espadas. A infância, que hoje não existe mais. Infelizmente não existe mais. Mas olha, Deus me premiou, viu? Deus me premiou, está me premiando cada vez mais. Isso é bom, isso é bom. Eu tive infância. Poder recordar esses momentos assim preciosos, isso é muito importante. Recordo. Traz um ânimo para a vida da gente, né? Eu digo ao pessoal, eu sou muito romântico nesses aspectos de cultuar isso, né? Por exemplo, eu estou agora, e eu sei que você vai já me pegar nesse tema, mas eu sou muito de cultuar a memória nossa, a memória da família, a memória da cidade, dos amigos, né? Sim, aí eu voltando aqui a Mauro teve aqui, rapaz. Aí, quando eu fui pegar meu pai, Mauro estava tomando uma cervejinha com o pessoal ali no bar de Décio, e ele... Quando eu vi aquela pessoa se aproximando lá do carro, eu no carro, aí eu disse, não, vou descer do carro para lhe abraçar, não tem por onde. E papai ficou assim, porque papai não conhecia mais mal. Eu dei um abraço e disse para ele o seguinte, olha, eu com esse abraço, eu rejuvenesci mais 15 anos. Coisa boa. Assim, porque você vê um amigo de infância, um cara, não tem preço. Momentos simples que marcam a vida da gente, né? Caliel, não tem preço, essas coisas para mim não tem preço. Esse lado sempre me emocionou muito esse encontro com o Mauro. Depois eu falei para ele aí no Face, olha Mauro, você me proporcionou mais uns 15 anos de jovialidade, pode ter certeza disso. Que coisa boa. Fala em Face, vamos aqui para o Face, tem uns amigos que estão com a gente aqui, já parabenizando a entrevista. O Cid França, Reudisman Lopes, grande homem. Cid França também diz o seguinte, o único defeito de Reudisman é ser flamenguista. Que é isso, faça isso não. Só quem sabe como é bom Cajazeiras é quem de algum momento mora fora. Saudades de minha terra, ressalta Cid França. Tem também aqui o Frank Eric, grande professor, um grande cajazeirense, um abraço. O Elton Cajá, admiro muito você, Reudisman Lopes, meu orientador, meu primeiro, né, o primeiro jornal como atleta, acho que foi isso. Foi ele que me escreveu. Um grande abraço do atleta cajazeirense, o Elton Cajá. Parabenizando aí você pela entrevista. Agradecer a todos eles que estão tendo me dando essa honra de tê-los, né, nessa nossa entrevista, nesse nosso papo, né, dizer para eles que a recíproca é verdadeira, tenho por todos os amigos e indistintamente, eu tenho por esses amigos um amor muito grande, né, e isso me envaidece, isso me encoraja, né, isso me torna mais eu, cada vez melhora a nossa autoestima e não tem preço. Eu gosto muito dessa coisa, me lembro da propaganda da Fórmula 1, que tem aquele cartão do Visa, vê a Fórmula 1 não sei como lá, não tem preço, vê não sei o que, não tem preço. A amizade não tem preço. A amizade não tem preço, o amor por Cajazeiras não tem preço. E vamos por aí afora. Reudisman, Colégio Dom Moisés Coelho, passou também pelo estadual? Passei pelo estadual, bons tempos do estadual. No estadual, é muito bom o que eu fiz no estadual. Foi muito bom, assim. Eu vivi o tempo de ouro do colégio estadual. Vivi o tempo de ouro do colégio estadual, de Doutor Quirino,
de Padre Vicente, do nosso cônego Luiz Gualberto, dessas figuras que nós, cajazeirenses, Que contribuíram para a história da cidade. Né? Todo dia, nós, cajazeirenses, deveríamos, ao nos levantarmos, prestar homenagem a eles. Né? Prestar homenagem a eles. Então eu vivi essa época de ouro e tem uns detalhes importantes. Eu sempre fui muito de falar. Eu sempre fui muito de falar e eu estava lá na frente das coisas, assim. Eu gostava de ir, olha, não, pode deixar que eu falo, tal. Aí nós tínhamos muita dificuldade. Tinha muita gente, muitos colegas que tinham medo de falar com o Padre Vicente. E ele me chamava de cabeção. Ele, cabeção, não sei por que cabeção. Bom, mas o fato é que o colégio, nós tínhamos um padrão de camisa e na época o padre Antônio José de Souza, lá de São José de Piranha, queria que a gente fosse jogar lá. E a gente tinha um time bom de futebol de salão. Naquela era futebol de salão, não é futsal não. Eu não estou errando o nome não, é porque é a época, eu estou falando da época. E aí, quem é que vai pedir o padrão ao padre? Eu digo, eu vou. Você vai? Vou. Pedi o padrão. Aí cheguei lá, o padre estava sentado no birô dele. Diga aí, cabeção, o que é que você quer? Por favor, não venha com arrodeio. Aí eu disse, ponto, padre. Então, se o senhor não quer arrodeio, lá vai. Eu quero o padrão de camisa que nós vamos jogar em São José de Piranhas a convite do padre lá da igreja. Do padre da cidade. Já sabe como é, não é? Eu digo, já. Lavado, engomado, entregue no outro dia. Exatamente, pronto. Aí peguei o padrão aí. E nessa brincadeira, eu fui ganhando assim cada vez mais a amizade do pessoal. E aí os desfiles eram memoráveis. A gente quando o colégio estadual saía ali, com destino à Rua Doutor Coelho, olha, era fantástico, fantástico. Quando a gente olhava assim, Marcos Pereira, o baixinho lá, tava o professor, olha turma, rapaz, aquilo ali. Tínhamos lá também, Caliel, um grupo, nós fizemos parte de um grupo de apresentação de ginástica calistênica. Aí, amigo, nós fomos para Souza, naquele alto bairrismo entre a cidade, naquela disputa de Cajazeira Souza, e nós fomos lá fazer uma apresentação. Na época, o Exército estava fazendo aqui a BR-230. E eu me lembro, nós fomos todos em cima de um caminhão do Exército, botaram os bancos de amarrado, e nós éramos 30 pessoas, 30 alunos, 40 alunos, não me recordo aqui o número. Mas não era mais de 40, nem menos de 30. E nós fomos para a apresentação lá em Souza. Quando entramos, nós tomamos uma vaia, só amigo, porque quando nós começamos a fazer a apresentação da ginástica, que era muito bem trabalhada pelo professor Marcos Pereira, meu amigo, quando eu vi a plateia de pé aplaudindo, aí eu conversando com os meninos depois, eu digo, rapaz, eu me senti ali, me senti ali um artista de cinema, de Hollywood. Mas assim, é coisas do estadual. Depois eu voltei como professor. Aí, meu amigo, aí é outra... Quando eu pisei no colégio estadual, quando eu entrei no portão, e eu disse, meu Deus, um dia desse eu estava aqui como aluno, hoje eu estou voltando como professor. Aí veio, primeira sensação que veio para mim, eu tenho que dar carga máxima aqui no estadual. O Desmã também passou, espero que eu não falhe agora no nome, eu acho que era do Candário Santa Terezinha, da nossa saudosa tia Zefinha, que inclusive faleceu recentemente, uma grande mulher, gostava muito de tia Zefinha, tinha uma preocupação comigo, você estava me alimentando, você estava dormindo direito, era uma mulher fantástica, foi uma experiência muito boa, né? Ave Maria. Era uma grande mulher. Olha, eu fiquei constrangido ao saber do falecimento dela, que eu estava em Cajazeiras e não soube. Foi na Semana Santa, não é? E você sabe que não há
nós não, a gente, costumeiramente a gente não liga nós somos mais Facebook, essas coisas, a gente não liga um rádio. E eu, quando eu terminei minha feira por volta de 10 horas mais ou menos, quando eu fui chegando, o Júnior de Tantino vinha chegando na casa dele. Eu tinha deixado meu carro na porta lá, e ele disse: olha, Reusman, tudo bem? E eu fui falar com ele e tal. E ele disse: rapaz, eu estou ouvindo agora mesmo do velório, do sepultamento de Dona Zefinha. Dona Zefinha Ricardo, não diga isso não. Assim, pelo sentimento, ela era uma pessoa muito ambicíssima de minha mãe. E aqui e acolá, no nosso linguajar popular, ela ia almoçar lá em casa. Né? Ela ia almoçar lá em casa. Até minha avó brincava muito. Minha avó era muito, assim, muito espirituosa. E a mãe de mamãe, né? Que era a outra minha mãe. Então aí mamãe brincava, era muito com ela. Não, Zefinha, eu já sei que tu chegou para jantar. As brincadeiras dessas pessoas assim. Bom, mas o fato é assim, o Instituto Santa Terezinha, eu fiz lá o primeiro, o segundo, ou foi o segundo e o terceiro, um negócio assim. Não, primeiro, segundo e terceiro, fiz no Instituto Santa Terezinha. O Instituto Santa Terezinha é onde hoje é aquela loja Ponto e vírgula, só que ela era de ponta a ponta. Ocupava todo aquele espaço onde tem aquele bar e onde hoje é a Câmara Municipal. Onde hoje é a Câmara Municipal, ali era um campo de futebol, um campinho dentro do Instituto Santa Terezinha de Dona Zefinha. E eu me lembro que tinha uma caixa d'água assim, e nós íamos jogar bola lá, mas a caixa d'água era fechadinha, não tinha problema. O campinho era pequenininho, um campinho de pelada, campinho de garoto mesmo. E, assim, me marca muito essas recordações. Então, Dona Zefinha, para mim, sempre foi uma pessoa, assim, que merecia mais de Cajazeiras. Com certeza. Que merecia mais de Cajazeiras. Mas ela, um dia, isso me tocou profundamente, um dia eu ia passando, eu acho que ano passado, não sei, talvez 2, 3 anos atrás, não mais do que isso. Eu ia passando e ela me chamou. Né? Ela me chamou, aí eu parei, ela por dentro da casa dela e eu por fora ali na janela, parece que eu estou vendo ela dizendo: olhe, foi assim que ela me colocou: olhe, eu quero lhe dizer de que eu sou uma leitora assídua da sua coluna lá no Gazeta. Aí eu disse: olha, que coisa boa, Dona Zefinha. Fantástico, é um presente que a senhora me dá. Ela disse: eu leio, eu faço essa leitura e tal. E aí ela disse assim, isso foi que me chocou profundamente. Mas como eu também trabalho com os idosos, né, a gente tem que entender essas coisas. Ela disse assim: olha, era Sebastião Moreira, José Moreira, um dos Moreiras, que ela tinha essa pessoa tinha um amor por ela fenomenal, porque disse que quem deu tudo na vida, que foi o conhecimento, que foi a educação, foi Dona Zefinha. E ela disse: olha, fulano de tal andou aqui, ela disse o nome dele, eu não me recordo aqui, e queria que eu ia pedir aos vereadores para fazer uma homenagem a mim. Eu não quero homenagem. Eu me recordo falando sobre isso. Aí ela disse assim: a maior homenagem que podem fazer a mim é vir na minha janela para conversar comigo. Olha, isso me tocou. Isso me tocou. E eu estava meio vexado, estava meio aperreado, tinha alguma coisa assim para fazer. Mas depois que ela disse isso, ela me desarmou. E aí eu disse: a senhora pode conversar comigo, estou à sua inteira disposição para falar, tal. E a gente começou a conversar para lá, sobre mamãe, sobre minha avó. E eu dei ouvidos a ela o tempo que ela quisesse. Então isso me tocou profundamente. Então, Dona Zefinha, eu tenho um carinho especialíssimo por ela. Ela se foi, mas ela continua sendo para mim uma das minhas grande mestra. Deve ser para nós que a conhecemos, a nossa geração, um espelho de dedicação, de amor,
a educação, eu acho que nós, é isso que eu te disse, do meu romantismo, da minha cultura de Cajazeiras, é isso que eu luto para privilegiar e para lembrar e relembrar. Esse é um fator determinante, acho. Antes de Reudisman se formar em educação física, você passou pelo curso de economia, não foi isso? Passei. Passei é uma história bem interessante, assim, porque eu terminei eu fiz clássico, né? Naquela época tinha um curso clássico. O clássico era para fugir de matemática. Eu tinha pavor a matemática. Aliás, continuo tendo, né? Assim, nunca fui um bom aluno de matemática. Pelo mais que eu me esforçasse e tudo, então dava só para eu passar, né? Nunca fiquei reprovado em matemática, nunca mais dava só para passar. O resultado é que eu fiz o curso clássico e aí era para fugir de matemática. E na época, mamãe, né, minha mãe, ela não tinha como financiar meu curso de educação física, que foi sempre meu sonho, educação física. Então não tinha como ela me financiar. Não tinha como, e eu sempre... Na época só tinha... Era João Pessoa ou era Campina? João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. E só tinha no Unip Educação Física, que na época era Instituto Paraibano de Educação, IP, e não tinha como. Aí era o boom da economia naquela época. Anos 74, pronto, 74 foi quando eu fiz vestibular. Aí eu disse, eu vou fazer economia, fazer o curso de economia. Era o boom, todo mundo só falava em economia, eu fiz o curso de economia. E quero lhe dizer que tive todas as oportunidades em economia. Porque eu peguei, na época, o secretário de planejamento do estado da Paraíba se chamava Fra Salles, cajazeirense. E Fra Salles era muito amigo de mamãe. E a sua secretária particular, lá da secretaria, era amicíssima de mamãe. Dos sobreiros aqui de Cajazeiras, que agora eu não me recordo o nome dela. Eu sei que encontraram com mamãe. E aí, ele disse, Nazaré, seu filho, como é que tá a sua vida e tal, essas histórias todas. E eu sei que mamãe foi e falou e tal. Ele disse, eu quero, mande ele falar comigo. E aí eu fui falar, ele conseguiu uma bolsa para mim. Eu estudava de manhã e ia dar expediente à tarde. Mas o expediente era uma aula de economia. Por quê? Porque eu trabalhei durante um ano praticamente, ou mais, nem me recordo o tempo, na divisão de orçamento do estado da Paraíba. Quer dizer, tem coisa melhor para um economista trabalhar com isso? Não tinha. Quer dizer, era o ápice meu. De um economista era chegar lá na secretaria e mexer lá com os números, dinheiro para cá, orçamento para lá, quer dizer, eu tive... Era uma grande escola. Só que, Caliel, tem um detalhe importantíssimo, que se chama vocação e que se chama querer. Eu não queria economia. Queria educação física. Eu queria educação física. Eu não nasci para estar nessas quatro paredes. Eu quero estar na quadra, no campo, lá na pista. E conseguiu. E aí eu digo, não. E aí foi na época que... aí depois a FAFIC, mamãe ensinava na FAFIC, ela foi encampada pela Universidade Federal da Paraíba e mamãe disse assim, agora você está livre para a educação física. Pode fazer vestibular que eu garanto seus estudos. Aí eu fiz vestibular, passei para o IP e comecei no IP, abri o curso de Educação Física na Universidade Federal da Paraíba, sou da segunda turma de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba. Muito bem. Tem gente na internet aqui de novo, tem o Cid França. Só quem sabe como é bom Cajazeiras, aqui já morou aqui, mas ele não pergunta a Reudisman Lopes se ele conhece o meu pai, João do Traque. Cid França. Conheço. Figura espetacular, conheço demais. Temos também o Rubens Filho, grande professor, um grande cajazeirense, um flamenguista de coração. Rubens Filho, que deixa o recado, parabeniza pela entrevista. Agradeço a Cid, a João eu conheço demais, a Rubens, né? Eu quero também deixar nossa
nossa gratidão, né, pelas palavras. E eu acho que é o que a gente plantou, né? O que a gente está plantando, então essa colheita vem em cima de amor das pessoas, de tudo isso. Muito bem, programa Interview conversando com um professor que estreia sexta-feira aqui na TV Diário Sertão, Reudisman Lopes Ferreira. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo gostoso aqui no Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF, apenas 12 vezes de R$ 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Reudisman Lopes, na TV Diário do Sertão. Estreia nessa sexta-feira, às 19 horas, no Diário Esportivo. Alô você dos esportes, alô você do futebol. Nesta sexta-feira, aqui no Diário do Sertão, vamos estrear o programa Diário Esportivo. A partir das 19 horas, você ligado na TV Diário, você terá reportagens, comentários, debates, tudo sobre o futebol e os esportes local e regional. Apresentação, Reudisman Lopes Ferreira, o pai da matéria. O esporte do sertão agora passa por aqui, todas as sextas-feiras, às 19 horas, na TV Diário do Sertão, a nossa TV. Eles deixaram mais do que pegadas. O Monumento Natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil, um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros. Em parceria com a Petrobras, o governo do estado investiu na revitalização, na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros. Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a região. É o passado mostrando caminhos para o nosso futuro. Venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros. Governo da Paraíba. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Volta com o seu programa Interview pela TV Diário do Sertão, hoje conversando com o professor Reudisman Lopes. Professor, depois desse período todo, essa recordação que a gente fez, essa viagem gostosíssima ao longo do tempo, o senhor, quando terminou o curso em João Pessoa em Educação Física, voltou para Cajazeiras ou ficou em João Pessoa ainda? Não, voltei para Cajazeiras. Já viu lecionar? Aliás, eu já tinha voltado, não de forma assim, para ficar mesmo, porque eu tinha que
ir para João Pessoa para concluir o curso, mas foi uma coisa importante. Primeiro eu quero dizer, tem algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida. E eu vou citar um aqui, não em detrimento dos outros, não. Todos eles, alguns foram também muito importantes. Mas, por exemplo, Edmir Tavares, doutor Edmir Tavares. E foi ele quem me deu o primeiro emprego. Eu estava cursando Educação Física e ele encontrou mamãe, né, e perguntando à minha mãe se alguma coisa da nossa família e tudo. Mamãe falou: olha, Rosman está aqui, está fazendo o curso de Educação Física. Não me diga. Está fazendo o curso de Educação Física? Tá, pois ele está empregado no Estado. Naquele tempo não tinha concurso, não tinha nada. Isso foi em 78. Me deu os dados dele aí. Aí mamãe passou alguns dados dele. Diga para ele que fique de olho em mim, no telefone. Nós tínhamos um telefone lá na nossa casa, em João Pessoa. E aí, com uma semana após, chegou o telefone lá para que eu pudesse me apresentar, eu ir na Assembleia. Quando eu cheguei na Assembleia, no gabinete dele, cheguei lá, ele já estava com a portaria minha de nomeação para o colégio Oswaldo Pessoa, que estava sendo inaugurado, um colégio imenso, não é? Na época o maior de João Pessoa a nível de estado. E eu fiz parte dessa primeira turma de professores de lá, e fiquei lá como professor. E aí, eu estava estudando e a diretora começou a pegar no meu pé por causa do horário e tal, se bem que eu cumpria religiosamente. Mas ela queria todo mundo o tempo todo lá no colégio. E aí eu fui e falei com o Edmo: olha, eu estou encontrando um problema, tá? Eu disse: olha, eu estou assumindo a Secretaria do Trabalho e Ação Social. E eu vou lhe botar, você vai me ajudar, foi assim que ele me disse, a trabalhar com os esportes lá no Centro Social Urbano Senhora Sobreira, em Cajazeiras. Nós estamos montando o Centro Social, naquela época era montando. E aí casou bem, por quê? Porque na época, Ednilza, que é a minha esposa, era minha noiva, estava terminando o curso de assistente social, de serviço social, foi indicada como diretora e eu vim, ele me trouxe como professor de educação física para lá, para coordenar os esportes. Aí nós fizemos, meu amigo, nós fizemos uma revolução no CSU. Aí voltei. Foi um momento muito alto naquela época. Foi. Aí eu fiquei lá esse tempo, não é? Foi já anos 80 já? Foi nos anos 80. 80, né? Foi nos anos 80. Aí depois, quando eu cheguei definitivo com relação ao término do curso, aí eu fui e falei com ele: olha, eu quero ensinar no estadual. Não, eu quero ir para o estadual. Aí eu fui para o estadual. Eu recordo assim vagamente, foi um tempo assim que tem muito curso, corte, costura, de bordado. Muito, foi nessa época, né? Foi espetacular. Foi um grande momento do a época de ouro do CSU, não tenho a menor dúvida, com todo respeito às pessoas que passaram lá. Mas eu ainda considero uma das minhas casas em Cajazeiras. Eu tenho algumas casas em Cajazeiras que eu considero diocesano, estadual, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes para mim foi tudo na minha vida. Foi professor de educação física do estadual, depois diocesano, depois Nossa Senhora de Lourdes, foi essa a sequência? Tudo na época. Tudo na época? Tudo na época. Não tinha problema não, a gente era professor, eu era professor do Nossa Senhora de Lourdes, dava um jeito nos horários, no diocesano, no colégio estadual, eu era professor nesses colégios, aí depois ainda fiz concurso para o município e fiquei dando aula lá em Divinópolis, que eu botei para Divinópolis. Porque ninguém queria ir para Divinópolis, depois eu vou. Aí fiz minha inscrição para Divinópolis e fui para Divinópolis. Sofrimento danado, mas foi. De todas é injusto perguntar qual foi que mais lhe marcou, mas qual foi que você passou mais tempo? Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Lourdes. 17 anos e 9 meses. 17 anos e 9 meses. Uma história, uma vida. Uma vida ali, sabe, eu às vezes, eu torço para não ir lá. Torço. Né? Mas assim, quando bate saudade, eu corro lá. Quando bate aquela vontade de ir no colégio, eu vou lá no colégio. Aí eu dou uma voltinha no colégio e já não tem mais ninguém da nossa época. Praticamente não tem mais ninguém. Acho que me recordo, eu estudei um bom tempo no diocesano, eu ainda peguei o professor Reudisman como professor de educação física lá, acredito que sim. Eu terminei no finalzinho dos anos 90. Foi lá quando? Foi quando, Suzana?
Anos 90. Não, então, Anos com certeza, 90, com anos certeza. 90, anos 90. E tem uma... Eu peguei o professor Carlos Ferreira, né, na época, e depois... não sei se você viu depois, mas eu me eu- lembro que não, você estava na época. nós éramos juntos, aí só a gente dividia as turmas e... Pronto, com Era, certeza ainda. Era. E me marca uma coisa do colégio diocesano assim, porque eu já na universidade, o professor Damasceno, que era o diretor, Exatamente. ele estava com a dificuldade de um professor para voleibol, que o colégio Nossa Senhora, o colégio diocesano ia participar de um campeonato dos colégios interdiocesanos, né? Dos colégios interdiocesanos do Nordeste. E eu me encontrei com ele na feira, me lembro como se fosse hoje essa situação. E ele me dizia, professor, Hilsman, ele me chamava velho, tem um bocado de gente que me chama de velho, né? E eu acho fenomenal isso. Velho, me indica um professor de voleibol, um professor de voleibol. E eu imaginei, rapaz, Damasceno não tem, eu não sei, naquela época não tinha mesmo, não, era difícil demais. Aí eu disse, para que é? Ele disse, é porque é para treinar as meninas do colégio. Porque as meninas querem ir para o interdiocesano em Mossoró. Aí eu disse, eu posso me oferecer? Aí ele disse, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu disse, quantas vezes eu cobrei coisa para o colégio diocesano? Você não vai me pagar nada, muito pelo contrário. Eu ainda vou colaborar com as bolas, que eu trago as bolas da onde eu tô, que era na universidade, tem umas bolas lá que a gente pode fazer dar essa colaboração ao colégio. E assim foi, eu peguei umas bolas do colégio e treinava, esse feedback, né? Levei as meninas nós fomos para Mossoró e fomos vice-campeões dos interdiocesanos. Olha, foi uma festa. Vieram esperar a gente aqui fora da cidade, olha, foi uma coisa magnífica que eu guardo isso sempre. Então, é um detalhe assim importante da minha vida, do meu trabalho. Professor Hilsman Lopes, educação física, sempre flamenguista de coração, muito ligado na área do esporte. Já teve o sonho também de ser jogador? Tentei. Mas alguns que já entrevistei aqui, que trabalham na área da educação física, já teve esse anseio de ser jogador de futebol. Não, eu sempre fui muito limitado. Eu gostava de jogar, como eu sou canhoto, né? Aí eu fiquei como lateral esquerdo algumas vezes, no tempo do Atlético Juvenil, né? Depois a gente participou do Juventus, nessa fase dos anos 70, do início dos anos final dos anos 60 para 70, um negócio assim. Tem cada passagem, rapaz, assim, fenomenal. E resultado disso, eu era muito limitado, aí reconheci isso, né? Eu digo, não, o meu negócio não é esse aqui, eu vou procurar o meu caminho, o meu destino para futebol, jogar mesmo não, é outra coisa. Seus grandes ídolos da época eram quem, do futebol? De Cajazeiras eu vou dizer Perpétuo, gostava de Perpétuo, assim, Perpétuo era o craque. Então eu vou fazer como faz a revista Placar quando Pelé jogava. 11 concursos, não concorre. Então Perpétuo não concorre. Mas aí tem assim, olha, uma série de jogadores, olha, por exemplo, no gol, Seu Né, fenomenal, né? E agora eu tive com o Seu Né, rapaz. Eu fui fazer uma coleta com relação a conversar com ele sobre o livro e tal. O vi elegantérrimo, uma figura assim. Então, Seu Né no gol, era um grande goleiro, mas nós tivemos também Francinaldo aqui, que também foi fenomenal no gol, né? De Cajazeiras, né? Os que eu conheci. Aí, na zaga, gostava muito da pujança, da valentia dos irmãos Gedeão e Marcos Palmeiras, né? Que são irmãos de Bartol. E gostava muito da dupla do Santos, Geraldo Gomes e Batista. Aí meio campo, Fuba, Mucuim era um craque, botava a bola onde queria, Fuba desarmava com a categoria, Edson, e
Aí veio Neco, que era um craque também, foi um grande craque. Eu quero falar só dos de Cajazeiras. Aí veio depois os irmãos Careca e Cosmo também, jogaram muita bola. Aí de fora, vou logo colocar de fora. De fora tem alguns esteios assim que por exemplo, Carlos César de Pombal, um craque. Saiu daqui para o Náutico, saiu daqui para o futebol pernambucano. Um jogadorzaço, um dos maiores craques que eu vi. Marcondes, que jogou aqui no Comercial, já em uma outra época, um craque. Ele foi trazido para cá pelo seu Jonas Dunga, né? Pelim de Souza, que ainda hoje é nosso grande amigo, um craque também, um zagueiraço. Botijinha de Souza, Edilson de Souza, né? Porque era mais comum isso aqui. E tinha um goleiro em Souza que eu acho que ele tinha 1,5 m. Brincadeira, né? O Marcelo. Mas esse camarada, quando jogava aqui Sociedade de Souza e Santos ou Estudante, esse cara fechava o gol. Então, assim, são esteios, são espelhos que me recordam muita... Você consegue, sei que talvez seja difícil, mas você conseguiria arriscar e ousar a dizer qual foi o maior jogo que você já participou, que você narrou? Foi através do futebol que teve esse interesse de Eudisma ir para o rádio, para a radiofonia? Foi através dessa cobertura, dessa preocupação, dessa paixão pelo futebol? Foi daí que surgiu esse interesse, que veio os convites para você participar de programas esportivos em emissoras de rádio? Não. Eu estava em João Pessoa e estava precisando de ter um dinheirinho, né, naquela época de estudante e tal. Cobrir as despesas, né? Cobrir, dar uma ajudazinha, né? Então existia uma pessoa aqui, que ele já faleceu, Paulo Roberto, chamava que todo mundo conhecia aqui como Jiquiri. Jiquiri foi um dos grandes controlistas daquela época, de Cajazeiras. E ele era tão bom que ele foi embora para João Pessoa. E a gente sempre se deu bem. Eu chamava de primo porque a nossa família tinha um relacionamento, tinha esse lado familiar também, porque minha avó foi criada pela mãe dele, pela família da mãe dele, essas coisas de meio de campo, que eu digo. E aí eu estava em João Pessoa e ele disse: olha, Hildisman, tô ligando para tu que tem uma vaga para plantonista aqui na Rádio Arapuã. Ele estava na Rádio Arapuã. Isso em João Pessoa? Em João Pessoa. Qual ano? Ou 77 ou 78, por aí. Por aí. Não me recordo isso taxativamente. Mas tem uma vaga aqui, nós vamos fazer a rádio vai fazer uma seleção. Tu não quer vir fazer um teste aqui, não? Eu vou. Aí quando depois de amanhã, pronto. Aí eu fui para lá, de tarde, era 3 horas da tarde, fui lá, tinha vários jovens lá, várias pessoas lá. E eu fiquei lá, e me botaram lá na cabine para fazer o teste. Era a leitura de me lembro que se fosse hoje, era a leitura de a loteria esportiva. Você fazia isso e dava o resultado do jogo, fictício, evidente, e dizia se era coluna 1, coluna do meio ou coluna 2. E eu fiz isso, né? Bom, aí disseram assim, vai sair o resultado, quem for escolhido, a gente manda chamar. Tá bom, deixamos lá os endereços. Quando foi no outro dia, eu estava em casa, eu tinha ido para a universidade, aí chegou lá dizendo que eu tinha que me apresentar na Rádio Arapuã. Aí eu fui para lá, aí eu cheguei lá e tal, aí disseram assim, olha, não tem salário, você vai passar 3 meses de experiência, não tem problema, eu vou aprender. Bom, aí eu comecei, aí foi lá onde eu aprendi a redigir, a fazer as resenhas esportivas, que não é como é hoje, né, que você entra no estúdio, já está tudo prontinho, você vai para a internet, você já tem tudo. Não, naquela época não era assim não, você tem que chegar, botar o papel na máquina da datilografia, fazer a redação, né? Aí, e foi uma escola para mim. Quem está com a gente aqui no Facebook, já convidei ele, estou aguardando você aqui, viu, Gutenberg Cardoso? Tá mandando um abraço para você. E ó, fale de Bibiu, amigo. Garrincha jogou no Higino Pires. Correto. Bibiu foi outro craque, só que eu não o vi jogar.
né? Bibiu foi mais atrás lá. Agora, peguei uma coisa fantástica que Gutenberg sabe, recorda isso. Lá no Higino Pires Ferreira tinha, que Bibiu, ele morreu em um acidente. Foi um jogo, e aconteceu um jogo, e nessa viagem para lá era de jipe que o pessoal ia. O jipe virou e Bibiu faleceu. E aí os desportistas de Cajazeiras, os amigos dele, os jogadores que jogavam com ele, fizeram homenagem. Parece que eu estou vendo, homenagem póstuma, dizia assim: aqui Bibiu, viverás eternamente nos olhos e no coração dos teus companheiros. Me recordo isso. É como se eu estivesse lendo aí tinha Seu Né, Perpétuo, Fuba, Mucuim, aí tinha todos os jogadores lá, uma relação lá. Isso era coisa muito bonita. Foi que ano que Garrincha veio jogar aqui? Garrincha jogou aqui, deixa me ver, eu tenho isso no livro, 75, 74, é um negócio assim, porque Perpétuo morreu em 77, né? E Perpétuo jogou esse jogo aí. A disputa era quem? Não, foi dois Botafogo, né? Ele jogou com a camisa do Botafogo, de Cajazeiras, e ele chegou com a camisa do Botafogo branca. Então foi assim um jogo importante, né, para Cajazeiras. Foi essa vinda de Garrincha aqui para Cajazeiras nos anos 70. Quero dizer também, você quando me falava, você nunca almejou sair de Cajazeiras? Gutenberg estava no sistema Correio e ele dizia: você não tem pretensão de ir para João Pessoa, não? Aí eu perguntava assim para ele: isso é um convite? Né? Isso é um convite? Então Gutenberg para mim é uma figura sensacional, foi quem me deu chance. Gutenberg é visionário, né? Ele tem um olho muito bom para identificar talentos e apostar no lugar certo. Vou pedir para ele, vou pedir para ele já, né? Gutenberg, estou pedindo para você dar uma olhada na estreia no Diário Esportivo. Sexta-feira eu estou aqui comandando o programa pela TV. É uma oportunidade rara que eu estou tendo, né? Graças à bondade aí de Peterson, de toda essa família da TV Diário. E eu estou vislumbrando essa perspectiva. Então eu quero que você dê uma olhada e como você é um craque nisso, você possa me dizer onde eu estou errando, né? O que é que eu posso melhorar no programa. Então eu quero sua participação efetiva. Eu quero seu comentário para valer. Eudisman, infelizmente, eu sempre gosto de finalizar o programa com essa frase que somos escravos do tempo. Correto. O nosso tempo aí já está se exaurindo, mas eu não poderia deixar nesse momento final de abrir espaço para você já adiantar aos amigos telespectadores o que é que está por vir aí nesse grande programa que começa na sexta-feira. Mas antes eu queria lhe pedir o seguinte: eu estava escutando e eu gostei muito de como você conduziu o final da entrevista com o padre Agripino. Você dizia, diga isso, bem rápido, o que é isso? Quer fazer um teste comigo? Vou fazer já, pode deixar. O final, eu sempre finalizo com então ele. Você quer que primeiro que eu fale sobre o programa? Sobre o programa. Bom, o programa primeiro para mim é um desafio, né? Eu sou um homem de rádio, quer dizer, me considero pelo longo trabalho que temos aí, né? Então eu me considero homem de rádio, um devoto da rádio, né? Se bem que eu estou afastado dos programas. E o que eu vislumbro aqui, quando eu vi você, eu peguei seus tapes todos, né? Eu fico escutando, olhando, observando, tem um caderninho lá que vou anotando o que é que eu quero, se é isso, se não é. A dinâmica é diferente, mas a filosofia tem que ser essa, né? Achei esse papo aqui com você fenomenal. Isso aqui dava 2 dias, 3 dias, um mês. Com certeza. Aí, com certeza. Eu quero tirar todos os proveitos que eu posso colocar no Diário Esportivo. Então eu lhe escutei, tirei essas coisas que eu tenho, um resumão que eu fiz de você, dessa modalidade extremamente interessante de entrevista. Espero que o resumo tenha sido positivo. Altamente positivo, e eu já adiantei algumas coisas para você pelo Face. Depois também com relação a junho, né? Por exemplo, agora o estádio Higino Pires Ferreira está completando 65 anos
de sua inauguração, de sua fundação. Então eu vou, se Deus quiser e Ele quer, eu vou, com o auxílio aqui da equipe, eu quero fazer um programa, todo ele lá no Engino Pires Ferreira, né? Nós vamos fazer uma gravação, mostrar o Engino, né? Eu tenho um acervo assim fenomenal do Engino Pires, tem coisas assim que nem se imagina que existia lá e eu tenho isso. Então eu quero levar o programa lá, fazer o programa de lá, uma homenagem ao Engino Pires Ferreira. Eu quero fazer uma homenagem ao Engino Pires Ferreira, ao estádio, que ele representou para nós, continua representando. Acho que nós temos um débito muito grande com o Engino Pires, a cidade, e eu estou cobrando isso. Abandonado, não foi... Pronto, você colocou tudo, abandonado. Nós temos alguns guardiões, Nego Dia foi um guardião, agora Luizinho está sendo guardião, mas eles não podem sozinho, tirar do bolso ajuda, né? Eu já conversei com o meu grande amigo Roberto Cartacho. Roberto, você é secretário de infraestrutura, dê um olhar bem carinhoso aí para o Engino, o que é que a gente pode fazer, né? Bom, então eu quero fazer isso, quero fazer reportagens, eu quero mostrar isso. Eu tive um programa que me espelhou, eu tinha um programa na Alto Piranhas, Bate e Rebate. Bate e Rebate era uma cópia, o nome até eu copiei, até o próprio nome, porque copiar o certo é ótimo. E eu copiei de Jorge Cury, Jorge Cury não, Rui Porto. Rui Porto era um apresentador, depois da rodada dos campeonatos, ele fazia na TV Tupi, naquela época ele fazia o programa Bate e Rebate, que era debate, reportagens. E eu trouxe isso para Cajazeiras. O professor Zé Antônio, me deu 2 horas na Rádio Alto Piranha na sexta-feira. Parece que as coisas botam só na sexta-feira para mim, né? Bom, mas é assim, aí eu comecei, o que foi que eu fiz? Eu tirei o programa da rádio. Aí eu fiz lá na casa de Tantino Cartacho. Levei o programa para lá. Tantino, eu vou fazer o programa aqui. Não, pode vir, tal. Eu quero falar do futebol. Amigo, aí começou a história do livro. Por quê? Porque Tantino me deu tantas coisas boas. Aí depois eu fui ouvir. Aí fiz outro programa na casa de Aranha, saudoso Aranha. E aí eu fui tirando o programa e isso me norteou aí. E o livro que você deve lançar é contando a história do futebol de Cajazeiras? Todo. O que eu pude colher até hoje, e que estou colhendo ainda, está todo ele embasado no livro. Devo ter aí um livro muito, muito bom, viu? Eu sou suspeito para falar, mas assim, eu tenho me devotado a esse Já livro. está quanto tempo nesse projeto do livro? Desde 80. Nossa. Porque aquela história que eu lhe falei, e que acabei de falar aqui, quando eu cheguei em 80, que fui professor do colégio estadual, o trabalho para os meninos era falar de voleibol, falar de futebol. Aí eu me perguntei, eu digo, e Cajazeiras? Não tem nada para te falar dos esportes de Cajazeiras, do futebol, não tem nada. Aí eu comecei a entender de que eu tinha que fazer esse trabalho para Cajazeiras, e estou fazendo. E além disso, além desse projeto, eu quero trabalhar o Memorial do Futebol de Cajazeiras. Formidável ideia. O Memorial do Futebol de Cajazeiras. Formidável. Eu já consegui algumas coisas. Por exemplo, o troféu de 1938, que eu vou mostrar aqui no programa. No decorrer dos programas eu vou começar a falar da história do futebol. Então o programa, além de ser um programa esportivo, também é um programa que vai contar a história do esporte da cidade. Não tenho a menor dúvida. Isso é formidável, muito Não bom. tenho a menor Formato dúvida. diferente e é sucesso, com certeza. Não tenho a menor dúvida, eu sempre procurei, eu sou muito detalhista nesses aspectos assim. Eu acho que nós todos queremos fazer o melhor, dar o melhor, né? Gutenberg já confirmou aqui, pode confiar que sexta-feira eu vou estar lhe assistindo. É um prazer enorme, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse camarada. Ele me deu tantas oportunidades de até treinar o Atlético. E ele foi dizer, eu disse, olha, e foi em 2001. Olha, nós não temos dinheiro para pagar treinador, para pegar preparador físico, e você é quem vai ser o cara. Aí eu disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo, eu sou de Cajazeira, você sabe, santo de casa não é um milagre, não, você vai. E eu fui, dei a minha contribuição ao Atlético,
né, assim, fenomenal. O Atlético é outra parte de minha vida, viu? Agora, sexta-feira aí, o programa Sertão O programa Diário Esportivo. Diário Esportivo. Programa Diário Esportivo, então ele é voltado para isso. Já na sexta-feira, o meu convidado de sexta-feira, o nosso convidado, aliás, né? O meu nada, o nosso, é o professor Chagas Amaro. Por que eu estou trazendo Chagas Uma Amaro? enciclopédia humana, você não costuma falar. Porque é uma enciclopédia. E eu quero, nesse primeiro programa, levantar a bandeira dessa nossa vitória que nós conseguimos com a TV Diário. Por quê? Porque até então, as pessoas só conheciam nós pela voz. Eu, Chagas, Tatico, Arnaldo, o Rei Amauri, quem mexe com futebol há bastante tempo e quem mexe atualmente também. E esse programa, com essa visibilidade, o internauta vendo aqui Vai conhecer as figuras. vai conhecer as figuras. Isso é bom. Aí eu quero fazer com ele, no programa, eu quero fazer um histórico de quando começamos até chegar na TV Diário. Espetacular. Deixa eu agradecer aqui os pessoais, os sites parceiros que retransmitem também o programa Interview da sua TV Diário do Sertão. A exemplo do Radar Sertanejo, aliás, desculpe, o Radar PB, lá em Triunfo, o Araçás FM, lá em São João do Rio do Peixe, o Blog do Furão aqui em Cajazeiras, o Cofemac em Iraúna, Ibiara agora, em Ibiara, Vale do Piancó, Folha VIP de Cajazeiras, nosso amigo Júnior Barreto, que inclusive daqui a pouco tem uma reunião com o pessoal da CAP, pessoal da imprensa de Cajazeiras, e também o pessoal do Atual 2 lá em Souza. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho e por retransmitir o nosso programa aí para essas diversas localidades que acompanham também, como todo o Brasil, esse programa que tem o intuito de fazer com que as pessoas conheçam pessoas. Eudisman, o tempo estourou, muito obrigado pelo espaço, pela entrevista. Convido você para em outro momento também ter esse papo mais intimista. E vamos para o jogo rápido? Vamos. Cajazeiras. Não, eu quero só lhe agradecer, né, essa oportunidade, que é um momento ímpar na minha vida, pode ter certeza disso, das pessoas conhecerem o Rio Disman, né? Porque às vezes conhece pela rádio, conhece pela fala nos comentários, nas participações, na minha coluna, mas assim, a oportunidade de nos enxergar com uma outra visão, com uma outra cara, isso é fenomenal e eu tenho muito a lhe agradecer. Também eu quero dizer assim para você, lhe parabenizar, porque eu disse isso a você no Face. Nós temos que cultuar as coisas boas. Nós temos que cultuar os valores que nós temos aqui e que merecem ser cultuados e que merecem ser valorizados, reconhecidos, né? E você é um deles. Pode ter certeza absoluta disso, né? Não é missa de corpo presente, mas assim é um dado interessante, porque não sou eu apenas que estou lhe dizendo isso, mas há grandes cajazeirenses que eu tive com eles, desde quando eu fui convidado para vir ao programa. Eu disse, olha, eu vou para o Caliel. Rapaz, olha, o Caliel tá um show. Aí eu estou transmitindo, aliás, retransmitindo isso para você, que não é uma visão apenas minha, não é uma fala apenas minha, não é um reconhecimento apenas meu, mas da comunidade que sempre está aqui te acompanhando, né? Então eu quero lhe parabenizar. Fico feliz com isso. Lhe parabenizar. E quero aproveitar também. É verdade, fenomenal. Você é o cara. Obrigado. Quero aproveitar também e agradecer aos amigos que talvez eu não conheça todos ainda, não tive a oportunidade de entrevistá-los, mas brevemente estarão aqui. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho. E estou engatinhando, estou aprendendo aqui. Mas, acima de tudo, a minha função é fazer com que esse espaço, quem tem que brilhar é vocês, porque vocês são as estrelas desse espaço. É a oportunidade que o cidadão tem de conhecer a vida de vocês de um outro ângulo, e isso é enriquecedor, isso é resgatar a história, resgatar a cultura, para a gente que vive numa sociedade hoje tão conturbada e onde as maioria das pessoas nem sequer consegue ter recordação. Então, através de você, Rio Disman, de outras pessoas que passaram por aqui, a gente está tentando resgatar e manter viva a história dessa cidade tão linda, tão rica que é Cajazeiras. Eu vou falar isso no programa, mas eu quero lhe dar também isso, de que eu estou com pretensão, e inclusive já foi hoje falado, já me foi falado isso, eu vou fazer uma grande exposição
de todo o meu acervo do futebol cajazeirense, dentro da semana do 60º. Mesmo o livro não estando pronto, que eu acho que não vai estar pronto, mas eu vou fazer uma exposição, e eu quero levar o diário lá para a TV Diário para fazer. Vamos lá. É uma coisa assim fantástica. Eu sou suspeito. Eudisman, jogo rápido, Cajazeiras. Meu amor. Cajazeiras é tudo para mim, é paixão, é amor, é carinho, eu tenho que dar muito mais do que eu dou para ela, né? Mesmo que eu não receba dela, né? Que você falou naquele momento. Então para mim é tudo. Uma lembrança da infância. As peladas lá no campo do colégio Dom Moisés Coelho, não tem por outro. Se arrepende de alguma coisa, Eudisman? Não, jamais me arrependi. Não tem como se arrepender das coisas que a gente faz certas. Eu acho que eu sempre fiz com toda modéstia, eu sempre andei dentro de um caminho, dentro de uma visão. Então eu não me arrependo de nada. Um sonho. Ver Cajazeiras cada vez mais altiva, cada vez mais bonita. Tenho dito, minha cidade está muito envelhecida, né? Então precisamos rejuvenescer Cajazeiras. Eu acho que Denise tem tudo para fazer isso aí. Está sendo iniciado, mas ainda no processo muito lento. Se Eudisman tivesse o poder de mudar algo ou de fazer algo, o que você faria? Pagaria todas as contas trabalhistas do Atlético. Eudisman Lopes, se não fosse professor de educação física, seria o quê? Professor de educação física. É paixão mesmo. Eudisman, um grande ídolo a nível nacional no esporte, passado e presente. Cláudio de Moraes Pêssego Coutinho, falecido Cláudio Coutinho, para mim foi o esteio do futebol brasileiro como treinador, como preparador físico, um dos maiores estudiosos do nosso futebol. Foi treinador do Flamengo, foi quem montou aquele time que foi campeão do mundo, foi quem preparou a seleção para a Copa de 70. Fenomenal. O pior? Adelmo Soares, que esteve aqui no Atlético, quase que acaba com o meu Atlético. Agora foi pesado. Eudisman Lopes é polêmico? Eu sou polêmico, assim, do ponto de vista de Cajazeiras, tá? Assim, às vezes como eu te falava, às vezes eu digo algo assim e, por exemplo, eu estou cobrando muito políticas públicas para os esportes Cajazeiras. Até às vezes eu falo isso com muito de Joselito. Joselito, eu acho que eu tô me enxerindo demais nisso, né? Então a minha polêmica é toda ela voltada para Cajazeiras. Toda ela voltada para Cajazeiras, porque eu gostaria de ver uma outra Cajazeiras, com certeza absoluta. A Cajazeiras que me foi contada e narrada. Família. Tudo. Meu amor, Dona Ednilza sabe disso, Maíra, Maitê, Marcel, e agora meu neto Bernardo, minhas irmãs, meu pai, meus irmãos, sobrinhos, tudo. Eudisman, se você tivesse como entrar em contato, falar para sua mãe, o que você falaria para ela nesse momento? Ser seu filho foi uma dádiva de Deus. Muito bem. 2 palavras que resumiriam Eudisman Lopes. Um homem de fé e, assim, família. Isso traduz fé e família. Eudisman, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Desejar a você sucesso no seu programa que estreia sexta-feira. E lhe digo que de coração foi um prazer imenso conversar com você hoje. O prazer, Se emocionou, que eu também me emociono. Eu sou fraco também para grandes emoções. Eu vou traduzir isso assim, em um grande anseio, né? Nosso, de Cajazeiras, assim, de ter o que eu gostaria que Cajazeiras tivesse também era um canal de televisão.
E eu acho que nós estamos começando isso. Um embrião, né? É um embrião. Eu acho que nós estamos começando isso, então eu tenho que fazer parte desse corpo que está começando a crescer, a evoluir, a se emancipar. Então eu me regozijo com isso, porque nós temos que ser úteis à sociedade. Então, como é que você é útil à sociedade? Colaborando em todos os sentidos, tendo um posicionamento crítico, tendo sugestões, brigando no bom sentido, né, pelas coisas boas, para que nós tenhamos uma qualidade de vida para o nosso povo. Então eu acho que o caminho é esse aí. Me aguardem aqui a partir de sexta-feira. Eu sou assim, você me conheceu hoje como todos me conhecem, né? Quem já me conhece sabe que eu sou isso mesmo, que acabei de falar, eu não fujo disso. Então eu fico muito gratificado em estar hoje conversando e colocando para as pessoas que não me conheciam esse meu lado, né? De que só me conhece assim, família, os grandes amigos, que me conhecem de fato e verdadeiramente. Muito bem, conversei com o Heldisman Lopes, que estreia sexta-feira. O horário? 19 horas. Aqui na TV Diário do Sertão. Exatamente, 19 horas. Eu, ao lado do professor Chagas Amaro, meu convidado, né, nós estaremos aqui iniciando uma caminhada e agradecendo a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede e que vamos trabalhar até quando Ele nos permitir. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Você que teve a oportunidade de conhecer mais a vida de mais um cidadão de Cajazeiras. Nós temos um encontro marcado agora só segunda-feira. Amanhã, quinta-feira, é feriado. Conrado descansa. Sexta-feira tem Heldisman Lopes e o programa de Júnior Soares. Depois tem o programa do nosso Heldisman Lopes. Nosso encontro agora é segunda-feira, às 18 horas, aqui no programa Interview. A todos vocês um bom feriado e desde já um ótimo final de semana. Beijo no coração e até mais.